Se você presta serviço há algum tempo, com certeza já passou por essa situação. Você combina um serviço com o cliente, ele aceita todos os termos e tudo parece certo. Mas, depois que você vai lá, executa o serviço e acha que tudo terminou bem, o cliente fica voltando sempre com uma reclamação nova que não estava nos termos iniciais. Nesse vídeo, você vai aprender de uma vez por todas como resolver isso. Bom, então vamos direto aqui para o conteúdo desse vídeo, lembrando que tudo que eu vou trazer aqui para vocês é baseado tanto na minha experiência, quanto em conversas que eu tive com outros prestadores de serviço, que eu conversei ao longo desses anos, inclusive através desse canal aqui, muitos prestadores chegaram até mim, através do Instagram, através do Telegram, e eu fui extraindo essas informações. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas essas dicas que eu trago aqui para vocês. Então vamos começar aqui vendo os tipos de clientes difíceis, quais são as diferenças entre cada tipo, para depois a gente trazer aqui os passos para você resolver a situação com cada tipo de cliente. Então, o primeiro tipo de cliente é aquele cliente que ele é difícil por natureza. Então, esse cliente, na verdade, ele nem deve se tornar um cliente no mundo ideal. Qual seria o mundo ideal? Quando você tem controle da sua agenda, tem clientes, tem serviços agendados, muita gente pedindo orçamento, você já vai identificar esse tipo de cliente lá no orçamento. Esse é o cliente que ele sempre está querendo mais do que você oferece, sempre está pedindo um desconto a mais, a forma como ele pede, a forma como ele fala, as coisas que ele exige, desde lá a negociação. Então, você vai conseguir identificar esse cliente. Se o cliente ele é difícil de conversar, ele também vai ser difícil de lidar durante e depois do serviço realizado. Então, evite esse cliente. Se você não conseguir, na fase dos passos ali eu vou te explicar como você vai lidar com esse cliente. Depois, nós temos o segundo tipo de cliente, que é o cliente que ele é difícil não por natureza, mas por conta de uma expectativa que ele tem errada. Então, aqui a gente tem duas possibilidades. Ou ele não entendeu, e aí o erro é seu, né? Você não conseguiu deixar claro o que estaria dentro do escopo do serviço e o que não estaria. E dessa forma, o cliente ele não consegue entender, ele espera mais do que você deveria fazer e depois ele vai cobrar sobre isso. E nós temos o cliente que ele tem uma expectativa alta naturalmente. É um pouco diferente do primeiro tipo, porque esse tipo aqui, ele é uma pessoa difícil de lidar no geral. Já esse segundo tipo, que sempre quer mais, ele é aquela pessoa que, em transações comerciais ali, como por exemplo, na contratação de um serviço, ele sempre quer tirar uma vantagem. Então, é aquele cliente que ele é mais espertinho, ele se faz de sonso, ele se faz que não entendeu, ele finge. Você precisa saber identificar isso para você poder lidar com ele. E nós temos o terceiro tipo, que é o cliente que está numa situação difícil. Como assim uma situação difícil? Situação difícil em termos de contratação de serviço significa que algo está errado. Então a gente vai ver aqui o que pode estar errado nessa situação. Primeiro cenário, a culpa é sua. Como eu falei antes, você não explicou direito, você não fez todos os processos ali do orçamento para que ficasse claro o que você faria, o que você não faria, e por conta disso acabou criando uma situação. Por exemplo, você não explicou que o cliente precisava ter determinado material na casa dele para você poder fazer o serviço. Então você chega lá, não tem o material, e aí o cliente se irrita, você quer cobrar a visita porque você perdeu tempo indo, você gastou transporte, o cliente fala que não vai pagar porque você não disse que ele tinha que ter aquilo. Então você cria uma situação com uma pessoa que, em geral, não seria um cliente difícil, mas se torna por conta dessa situação. O segundo cenário é quando a culpa é de terceiros. E quando a culpa é de terceiros, ela é sua. Como assim? Por exemplo, vamos supor que precisava de um determinado material ou ferramenta para a execução do serviço. Você foi lá, pediu para entregar ali na casa do cliente. Não chegou. Você que estava responsável por esse processo, então não adianta botar a culpa no fornecedor. Não adianta botar a culpa no seu funcionário, não adianta botar a culpa em quem quer que seja. Você é o profissional, você precisa dominar a execução daquele serviço ao ponto de identificar coisas que podem dar errado e se prevenir diante dessas coisas. Então, nesses cenários onde a culpa é de terceiros, a melhor coisa que você faz é prontamente assumir a culpa. Bom, a gente vai falar disso mais pra frente, mas só dando um resumo. Prontamente assumir a culpa, pedir desculpa, porque o cliente vai entender que você poderia ter jogado essa culpa para outro, mas você assumiu. E essa atitude vai fazer bastante diferença. Quando você tá lidando com esse cliente, que ele não é difícil por si só, mas ele está nessa situação difícil ali junto com você. E o terceiro cenário é quando a culpa é do cliente naquela situação difícil. Então você deixou claro tudo que você precisava, você fez toda a negociação certinho, o cliente, ele, por um lapso de memória, por qualquer fator que seja, esqueceu de fazer algo que era da responsabilidade dele, de preparar o ambiente, de não ter ninguém na casa, ou de ter alguém na casa para perceber, enfim, são várias situações que você pode encaixar aqui, e por conta disso criou-se uma situação difícil. Nesse caso, a gente vai falar também agora como que a gente vai resolver cada um desses cenários, cada um desses tipos de clientes. Bom, então vamos lá, 3 passos para resolver a situação, isso que a gente quer. Uma coisa que você tem que entender é que, independente do tipo de cliente, quando se cria uma situação difícil para o prestador, o que deve acontecer é que essa situação deve ser resolvida por você e pelo cliente no mesmo lado. Quanto mais você conseguir colocar o problema de um lado, você e o cliente do outro, melhor você vai se sair nesse tipo de situação. Se você se coloca de um lado e o cliente do outro, essa situação basicamente nunca vai ser resolvida, porque conforme o tempo passar, cada um vai ficar mais radical na sua posição e mais longe um do outro e, consequentemente, longe da solução. Então, os 3 passos são: primeiro,
controla o cenário, depois conduz a situação e depois, por último, você vai tomar uma decisão e agir. Muito importante você entender esses 3 passos na sua mente, porque quando você estiver lá na situação, vai ser muito difícil de você lembrar tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo. Então, se você só lembrar dessas 3 coisas, primeiro, o cenário, depois, a ação e depois a decisão e ação. Se você entender isso, você vai ter uma lógica por trás de tudo que você for fazer. Vamos começar aqui por controlar o cenário. Primeira coisa, manter a calma. É uma coisa óbvia, mas se você não tiver calmo, se você entrar no jogo do cliente quando ele começar a reclamar, naturalmente o cliente vai estar em emoções mais afloradas. Você é o profissional, precisa manter a calma para poder ver, né? Ver e ouvir, que é o próximo tópico. Escutar atentamente. Se você conseguir fazer isso, você vai começar a ver e conseguir separar na sua cabeça o que o cliente tem razão, o que ele não tem razão, o que ele está indo ali pela emoção do momento, falando besteira. E assim você vai conseguir também encontrar pontos em comum na narrativa do cliente, na reclamação do cliente. O que realmente você concorda e o que você discorda. Você precisa fazer uma linha e ter isso bem claro na sua mente. Lembra? Você é o profissional. Ele não é profissional em ser cliente. Você é profissional em ser prestador. Então, o cliente ele vai agir de forma amadora, né? Ele vai reclamar, vai gritar, vai espernear. E você tem que ter esse controle ali para entender. Você realmente está certo nisso. Porque quando você começa assim, né? Você tem uma diretriz para você seguir, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui não é debater, não é provar, não é me defender, é encontrar quais pontos eu tenho em comum, eu concordo com ele, tá? E o primeiro passo prático dessa fase aqui é você documentar toda a interação. Se for por WhatsApp, você guarda suas conversas. Se você tiver pessoalmente, você grava, nem que seja o áudio daquela conversa, ou você vai anotando num papel o que está falando, o que você está falando. No final você vai pedir para ela assinar aquele papel. Precisa de alguma forma documentar o que foi resolvido ali, o que foi colocado ali como pontos naquele debate, naquela discussão, e você de alguma forma poder depois provar isso. Por quê? Isso vai te ajudar a conduzir a situação. O primeiro passo seria estabelecer limites claros. Então, se você está documentando aquela interação, vai ser muito mais fácil de você ter um limite claro. Porque qual que é o limite claro? É o limite que está documentado, que está escrito, que foi falado claramente. Se você deixar as coisas serem faladas e no final dessa conversa não tem nada gravado, não tem nada registrado, o limite já não está claro. Por mais clara que tenha sido a conversa, o limite não vai estar claro. Porque daqui um mês, daqui uma semana, daqui um dia, quando vocês forem voltar nessa discussão e debater o que realmente foi falado ou não, cada um já vai ter criado suas próprias narrativas. A nossa memória, ela nos ilude muitas vezes, né? Então isso pode tranquilamente acontecer dos dois lados. Use uma linguagem positiva. Então, lá na hora que você estava encontrando os pontos em comum, vai te ajudar aqui, nesse ponto. Quando você começar a falar, quando o cliente terminar aquela reclamação, terminar aquele ponto que ele quis colocar, você vai começar com uma linguagem positiva. Olha, você está certo nisso, o que nós combinamos foi isso. Nunca é uma defensiva, porque isso soa para o cliente como ataque. Não soa como uma conversa, não soa como uma discussão, uma conversa profissional ou uma reunião profissional que vai levar a algum lugar. Então, desde o início, para conduzir essa situação, você tem que tomar o seu lugar de profissional e usar uma linguagem positiva. Terceiro ponto, nunca levar nada para o lado pessoal. Ao longo dessa condução, o cliente ele vai debater mais, ele vai espernear, ele vai falar besteira, mas você não pode levar isso pro lado pessoal. Pelo contrário, tem que trazer o cliente pro lado profissional. Se ele te ofender de alguma forma, olha, não precisa disso. Vamos conversar aqui dentro do que a gente está tratando, dentro da nossa relação profissional. Volta para cá. Então você traz o cliente para a razão, para vocês conseguirem discutir isso. Porque no campo da razão tem solução. No campo da emoção não tem, porque a emoção é individual. Então cada um tem a sua e vai manter a sua até o final. E isso não vai resolver nada. Então você tem que trazer o cliente pro campo da razão. Outra coisa é peça desculpas quando apropriado. Então isso aqui é o mais difícil, né? Eu sei que se você entrou nesse vídeo, você entrou às vezes até para rir, para comentar aí uma piadinha do tipo, tem cliente que é doido, tem cliente que não adianta, não dá para conversar, cliente é complicado mesmo, né? Isso é uma coisa que os profissionais vivem repetindo para si mesmos. Mas a gente também tem profissional no momento de entender quando pedir desculpa, quando é nossa culpa, ou às vezes quando não é nossa culpa, mas também não é do cliente. Então tudo que não é culpa do cliente é nossa, independente do que seja, porque nós somos os profissionais, nós temos que liderar aquela situação, não o cliente. O cliente, ele é leigo. Então, sempre peça desculpas, treina isso, né? Treina o seu orgulho para poder aceitar que às vezes você precisa sim pedir desculpas e que isso não vai te machucar, nem te diminuir, nem fazer você um profissional pior. Pelo contrário, vai fazer um profissional melhor. Olha, me desculpa por isso ter acontecido, eu poderia ter previsto isso, eu realmente não previ, eu realmente não consegui te ajudar nisso, mas o que a gente pode resolver agora? Como eu falei, traz o cliente pro seu lado e o problema do outro. Vocês dois juntos contra o problema. Nunca você contra o cliente. Tem essa imagem mental sempre aí bem viva na sua mente que você vai conseguir resolver a maioria dos problemas. E por último, tomar uma decisão e agir. Beleza, você viu lá, não era apropriado pedir desculpa naquela situação. Mesmo assim, você vai precisar tomar uma decisão. É uma coisa óbvia. Solucionar o problema. Qual que é o problema que o cliente está apontando? Ou você vai pedir desculpa e você vai solucionar aquele problema, ou então você vai pro segundo ponto, que é saiba quando se afastar. Se não tem como solucionar aquele problema, porque não está dentro da sua responsabilidade, não foi o que foi combinado, se você tivesse que fazer isso, teria que cobrar mais e o cliente se recusa a pagar mais, então você tem que saber quando se afastar e saber como se afastar também, né? Então, inclusive, eu vou acrescentar aqui, saiba quando e como se afastar. Você precisa deixar claro pro cliente que você está se afastando, que se ele quiser procurar os direitos dele de alguma outra forma, ele pode ficar à vontade, porque tudo que estava dentro do seu escopo já foi feito.
E você tem que falar isso com uma segurança de que você realmente fez aquilo, né? Para depois o cliente não, de repente, entrar com processo, etc, e você acabar perdendo e vai ser pior ainda para você. Então, faça tudo dentro da lei. Se você não conhece a lei, dá uma estudada, questão de proteção ao cliente, como funciona isso em prestação de serviços, dá uma estudada geral nisso que você já vai estar bem armado para saber, olha, o que nós combinamos foi isso está documentado, né? Porque você lembra, documentou toda a interação lá desde o ponto 1, você já está documentando aquilo e você vai falar para ele, o que nós combinamos já foi feito, já foi entregue, na qualidade que foi prometida, e eu não tenho mais como te ajudar. Agora, se você quiser buscar uma solução por algum outro meio, pode ficar à vontade, porque através de mim não tem mais como a gente solucionar esse problema. Outra coisa que vai te ajudar a tomar decisões, né, e agir é aprender com as suas experiências passadas. Então, você vai começar a entender ao longo do tempo qual o tipo de reclamação que é mais recorrente, em qual momento o seu serviço costuma dar mais problema, e aí você já vai se antecipar a isso, né? Como? Deixando mais claro lá desde o orçamento, desde o documento que você usa, se você usa contrato, se você não usa contrato, conversa no WhatsApp, ligação, áudio, você tem que deixar registrado de alguma forma exatamente o que vai ser feito, como vai ser feito, quando vai ser entregue. Você precisa entender essas nuances, poder deixar claro para o cliente e ter algo para você se defender também quando o cliente tentar tirar vantagem em cima de você, como a gente viu lá nos tipos de clientes. Então, ou por ele não ter entendido, ou por ele tentar se fazer que não entendeu para ganhar vantagem, não importa. Se você tiver deixado tudo bem claro, não tem como ele fazer isso. O cliente, ele explora a brecha não profissional dos profissionais. Então, quando o profissional, ele é profissional 100%, ele sabe todo o processo, ele domina todo o processo, ele sabe onde pode dar problema e ele se previne em relação a isso, o cliente ele não encontra brechas para reclamar. Ele não encontra brechas para depois exigir mais do que foi prometido. Mas quando o profissional ele dá essas brechas de amadorismo, né, esses lapsos, durante tal processo você não foi tão profissional assim, você fez de uma forma mais amadora. É nesse processo que o cliente vai se aproveitar. Ah, mas você chegou aqui e você deixou tudo sujo. Não tem nada a ver com o problema que ele está tratando, mas ele vai usar esse pequeno fato de amadorismo para insinuar que você não é profissional o suficiente, portanto você está errado, portanto você tem que fazer o que ele quer. Tá? Isso é uma armadilha muito comum. E por último, desenvolva habilidades de comunicação. Precisa desenvolver essas habilidades para você conseguir transformar tudo isso que eu falei em uma coisa natural. Então tem que ser natural para você manter a calma, escutar atentamente, encontrar pontos em comum, mesmo que você ache que o cliente está todo errado, você tem que encontrar um ponto em comum. Olha, eu entendo que você esperava que fosse de tal jeito, mas quando você me contratou, lembra que nós falamos sobre isso, e eu prometi isso. Então encontra um ponto em comum, né? Você tem que saber, pô, eu entendo que você esperava mais, só que você contratou menos, e ponto. E é isso que eu entrego como profissional, esse é o procedimento. Se você queria mais, você deveria ter contratado mais. Então, se você tiver com tudo bem estabelecido, né, você vai conseguir dominar tudo isso, né? Então, se você transformar essas coisas que eu falei aqui em coisas que são naturais para você, usar a linguagem positiva, não levar para o lado pessoal, pedir desculpas quando apropriado, como pedir desculpa, é sincero, é entendendo o ponto, não é pedindo desculpa por pedir para tentar fazer a pessoa ficar quieta, ou com ironia, ou com sarcasmo, né? Então, quando você desenvolve essas habilidades, se torna natural para você até não gerar problemas. Então, além de você conseguir solucionar problemas, você vai gerar menos problemas. E esse que é o objetivo. Então, se você gostou desse vídeo, lembra de dar o like e se inscrever no canal, que com certeza terão muitos outros vídeos aqui nesse canal que vão ser úteis para você, para seu sucesso como prestador de serviço autônomo.